Estamos todos no ar. Oi, Aguinaldo. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo. Como é que estão as coisas em tempos de quarentena? Está conseguindo produzir alguma coisa? Não. As obrigações familiares estão puxadas para isso. Eu tenho uma família intensa agora, né? Tenho crianças. E eu não sei se isso é uma boa desculpa, mas eu prefiro até não estar produzindo agora, sabe? Porque eu teria a sensação de que eu não estaria me conectando muito nesse momento, sabe? Eu acho que é uma coisa tão diferente, né, que nós todos vivemos, que tem que vivê-la, né? Talvez. Quer dizer, a minha forma como eu tenho a família, crianças pequenas e tal, eu estou numa casa, uma casa grande, eu faço faxina, lavo roupa. Quando dá, eu leio um pouco, escuto livros, entendeu? Mas, Porque eu tenho visto gente que já está produzindo e produzindo sobre a quarentena, sobre a pandemia, sobre a situação mundial, sobre a situação política brasileira agora, nesse momento. Eu fico meio impressionado, porque, afinal de contas, tem só um mês, né, que nós entramos em quarentena, e já tem respostas tão imediatas, me admira muito. quando teve o 11 de setembro, eu estava morando em Nova York. Um mês depois tinha uma exposição sobre o 11 de setembro. Não sou, sabe? Um artista já tinha feito obras sobre o 11 de setembro. Eu acho que a produção que vai resultar disso vai ser a segunda leva, vai ser depois, quando a gente estiver num novo mundo, que eu acho que a gente está mudando de mundo, de uma certa forma. Não drasticamente, sabe? Mas eu acho que algumas coisas no dia a dia de cada um de nós vai ser diferente, sabe? Por exemplo, eu vi uma novela, passei por uma novela na televisão ontem, como eles estão reprisando, o cara beijou a mão da mulher, da mocinha. É uma coisa que fala, nossa, beijou a mão, e agora? Ela vai passar um álcool na mão? Quer dizer, eu acho que daqui para frente, quando entrar no avião, provavelmente vai ter muita gente de máscara. Quer dizer, não no futuro próximo, mas vai ser normal não só ver asiáticos de máscara no aeroporto, como a gente vê, sabe? Vai ter muito mais gente, talvez. Talvez a maneira de cumprimentar, né, seja diferente. Tá? Agora, também uma outra coisa que eu tenho que também considerar, para muitos artistas, não mudou muito, porque, de algum modo, vivem em quarentena, assim, vivem internados, às voltas com o seu próprio trabalho, pensando, não tem muita conversa. Bom, eu, por exemplo, no seu ateliê tem lá um grupo de pessoas trabalhando junto com você, que não é muito grande, enfim, mas aí você fica na sua casa à noite, trabalhando sozinho também. Não é muito diferente, né? É só casa e ateliê, né? E tem muita gente que tem um ateliê dentro de casa. E aí... Inclusive certas obras, elas estão menos fechadas pela natureza delas, né? Pelas coisas que elas, como elas são construídas, menos fechadas a expressar, comentar ou tratar dessas situações, né? Alguns amigos pintores, pintoras, já estão dentro de um certo ambiente, não vai ser um evento desses que vai... Pelo menos a resposta pode ser muito mais sutil, menos direta, né? Menos gráfica, né? Do que está acontecendo agora e o que vai dar no trabalho. Mas vai aparecer muito trabalho, exposição, tratando disso diretamente como tema, né? Então, sem dúvida. Tem gente que está mais ligado ao que está acontecendo. Isso não me parece que aconteça muito com você. Seu trabalho sempre teve uma linha mais sóbria, introspectiva, mais ligada ao problema da memória.
eu tenho uma conexão muito forte com o lugar onde eu estou, mas o lugar físico realmente muito próximo, entende? Eu, eu moro no Rio de Janeiro e moro em São Paulo, mas eu moro, na verdade, eu não sou um carioca típico, assim, que espera o verão chegar e corre para a praia, essas coisas. Mesmo carnaval não é mais interessante para mim. Mas eu moro num lugar perto da praia, em Ipanema, onde eu nasci há muito tempo atrás. Eu vou na mesma praia. Eu tenho uma conexão muito forte com esse lugar, sabe? Mas eu exerço isso durante a semana, quando não tem quase ninguém lá na praia, sabe? Que eu vou lá e dou uma caminhada e tal. E o caminho da minha casa para o meu ateliê está no mesmo lugar há mais de 35 anos, eu acho, entendeu? Isso é o meu espaço, eu sou muito ligado. Quando eu fui morar fora, a grande questão para mim, isso foi no começo no final do ano, foi em 99. A questão, o quanto que o ambiente ia afetar meu trabalho. E eu fiquei realmente um ano sem fazer nada, praticamente. Quer dizer, eu ia todo dia no ateliê e ficava andando em volta da mesa, sabe? Não conseguia fazer nada. Quando eu voltei, ou depois de um tempo, eu comecei a formular uma coisa lá. Mas a resposta é de uma forma muito subjetiva. O espaço onde eu estou é um espaço muito próximo, familiar à casa que eu moro. Eu gosto de construir as casas que eu moro, de organizá-las, tá? É importante para mim. Eu tenho um amigo que mora aqui do outro lado da rua, que falou que eu passo a vida fazendo casas, sabe? Para morar. E um dos trabalhos que eu fiz há um pouco tempo atrás é uma imagem do meu apartamento, meu quarto de infância, né? Aquele trabalho que você realizou no MAC de Niterói é uma memória da sua primeira casa, mas agora está indo para o ar uma imagem que me parece muito importante e que não tem a ver propriamente com a imagem de nenhum ambiente que você viveu, mas tem a ver com um espaço propriamente. Queria que você falasse um pouco sobre aquela que não está, que é uma pintura do começo dos anos 90, e parece que ela marca fundamentalmente a sua trajetória a partir daí. Essa imagem, esse é um trabalho que eu fiz em 93, 92, 93. A imagem que aparece aí, essa tipo dessa arquitetura meio detonada, destruída, corresponde a uma falha que tem num afresco de Giotto em Florença, na Santa Croce, na Capela Bardi, na igreja de Santa Croce. E essa falha, se você for procurar o original, a imagem do Giotto é o São Francisco de Assis morto sendo velado pelos seguidores. Só que em cima desse afresco existe uma falha bruta que tem esse desenho. Quando eu vi a primeira vez esse afresco, eu pensei, está todo mundo olhando o Giotto e não estão percebendo essa grande falha interessante e misteriosa que está à frente, está em cima disso tudo, né? Então, em 93, eu fiz uma exposição no Thomas Kuhn, com cinco trabalhos com a mesma imagem, só que eram diferentes pelo tratamento que eu dava. Para realizar esse trabalho, eu comecei desenhando exatamente a falta que tem no afresco do Giotto. Mas não era suficiente para eu considerar um trabalho pronto. Daí eu usava alguns materiais como óxido de ferro, laca, álcool, tinta, esmalte sintético. Então, com essas tintas, eu trabalhei na área correspondente à falha. Então, ela passou a ser um tema, realmente. Toda a parte onde está o afresco de Giotto está apagada, né? E o título desse trabalho é Ela que Não Está, sendo que o ela, no caso, seria a pintura do Giotto. Agora, tem uma coisa que eu acho que
o pessoal que está assistindo não sabe sobre o seu trabalho, que é importante saber, é essa relação que você, quer dizer, mais a fundo, essa relação que você tem com o espaço. No primeiro momento, com o espaço em que você trabalha, ou trabalhava. Eu lembro de um incidente que é muito importante também, que é anterior a esse trabalho do Giotto, que é aquela tela que você deixou encostada na parede no ateliê da Lapa, enfim, como todos os dias você estava trabalhando numa tela grande, de grande formato, e ela estava fixada, no caso, num bastidor, na parede, e no dia seguinte, quando você voltou para trabalhar, ela tinha caído de boca no chão. E quando você levantou, ela trazia um monte de sujeira, enfim, um monte de sobra do seu processo de pintura, né? E você, inclusive, se deu conta que aquilo que ela trazia tinha a ver com aquilo que você fazia, o que é uma notícia muito interessante sobre a relação que existe entre aquilo que a gente faz e os resíduos que a gente produz, o lixo que a gente produz, as sobras que a gente produz. E você passou, a partir disso, a incorporar, a trabalhar, inclusive jogando, não é isso? Jogando de novo, trazendo. Foi mais ou menos assim? Como é que conta essa passagem, que eu acho ela muito bonita, muito rica? Foi em 89, por aí. Eu ia fazer uma exposição na França e era uma coletiva, né? E os artistas ganhavam passagem. A gente era bem jovem, né? Eu tinha que levar o trabalho debaixo do braço, ou na bagagem. E eu fazia telas muito grandes, então eu comprei lençóis, né, algodão, e botei no chão e comecei a trabalhar em cima deles. Só que em algum momento eles colaram no chão, né? No chão de madeira do ateliê. Aí quando eu puxei, a parte de trás do trabalho me parecia mais interessante do que a parte que eu estava trabalhando. E foi um grande problema para mim, porque eu fiquei alguns anos tentando operar em cima dessa situação. Tudo bem, eu gosto daquilo, mas e daí? Aquilo é um trabalho? Então, durante um tempo, eu tratei isso como uma questão para mim, né? Porque eu estava cavando num lado da tela e o outro lado estava respondendo de uma maneira meio que me enganou, né? Passou na frente do que eu estava fazendo. Anos depois, eu comecei a fazer isso como um sistema, imprimir os chãos dos espaços e trabalhar em cima disso. No começo, um amigo muito querido meu falou que ele era diretor do Parque Lage, na época que eu estudei lá. Ele falou que eu era um fundeiro. E é verdade, né? Porque naquele momento a minha operação era o que colocar nesse espaço, nessa tela, entendeu? E quando eu fui morar fora, eu tinha um amigo americano, pintor, ele falou para mim, você só tem que imprimir o chão e pendurar na parede, você não precisa fazer mais nada. E eu falei, cara, nesse momento eu falei uma coisa que eu sempre nego, eu falei, cara, eu sou brasileiro, eu sou da roupa. Mas foi nesse período que eu resolvi, em vez de interferir na superfície, justapor esses pedaços de superfície para construir imagens de espaço. Isso foi mais ou menos no ano 2000. Então, desde 88, 89, 2000, eu trabalhei nessa situação de operar com resíduos em cima da superfície, registros de ferrugem de pregos e pó de ferro, construindo imagens com esses materiais. No começo dos anos 2000, eu justapus essas impressões, eu cortei e colei uma próxima à outra, construindo um espaço, usando as diferenças, porque essas impressões não são homogêneas, né? Isso é uma tela que apareceu agora aí, dessa década, e é a imagem da década passada. A imagem do Museu do Louvre, né? E qual o tamanho dela, Daniel? Olha, ela deve ter, de altura ela deve ter 1,5, o resto você calcula. Talvez tenha 1,25. Deve ter uns 3,5 por 1,25. Quer dizer, esses espaços, essas telas, eu acho que ela tem que
desafiar o observador quase como um espaço, realmente, não como só a representação de um espaço, entendeu? Ela uma sensação imersiva, assim, engolfar o espectador. Você está dentro desse ambiente. Né? Claro que não é na escala original, porque aí não faria muito sentido. Aí seria uma instalação. Mas ela é composta com panos de vários lugares. Era uma impressão de um chão que tinha cera, uma cera vermelha, essa cera de poliflor do passado, que tinha cores. Então a impressão saiu vermelha. E a sala original do Louvre é vermelha. E o que está dentro das telas representadas são impressões de um chão, de um espaço que eu tenho lá no Rio de Janeiro, ao lado do meu ateliê, que é um depósito, que eu compartilho com o Ângelo Venosa, né? Meu amigo, escultor. E o Ângelo trabalha com ferro, né? Naquele momento ele estava fazendo alguns trabalhos com ferro. E o chão tinha muito resíduo de trabalhos dele de ferro. Então eu imprimi esse chão e o pano que eu usei para as telas que estão representadas nesse espaço no museu são os panos que eu imprimi nesse espaço que eu tenho com o Ângelo. É um outro material, então é pó de ferro, sobretudo, e sujeira, né? Enquanto que as paredes do museu são impressões de um chão que tinha uma cera avermelhada, né? Avermelhada. E teve uma série que você fez de espaços de museus, né? Que você pegava em livros de arquitetura, enfim, e esvaziava esses espaços e os representava, quer dizer, esvaziava enfim, porque esse aqui está com as pinturas, né? De alguma maneira, do modo como a sala está lá. Mas vários não, nesse sentido, eram mais vazios, mais metafísicos, mais estranhos, porque não se dirigiam a nenhum lugar em especial, embora tivesse uma referência, mas era muito importante. Sim, quando eu comecei no início de 2000 e pouco, eu comecei as colagens, elas representavam espaços de salas de exposições, museus e tal, sem os objetos pendurados, né? Aí eu retomei essa série agora, mas só que eu estou colocando... Saiu o som. Não estou ouvindo, Daniel. Está paralisado. Bom, eu tenho a impressão que só eu estou sendo escutado, é isso? Alguém me avise se eu estou sendo escutado, porque... Tá? Então, nós podemos falar o seguinte, eu recentemente... Bom, acontece uma coincidência muito agradável. Daniel mora do outro lado da rua, quando ele mora em São Paulo, porque ele tem casa em São Paulo, tem casa no Rio de Janeiro. Então, nós somos vizinhos, não é? Muito embora tenha um mês que a gente não se veja. E essa amizade foi construída ao longo de décadas. Enfim, a gente trabalha há muito tempo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, fui ser curador do MAN do Rio, aí eu passei a visitar o ateliê do Daniel sistematicamente. E aí nós fizemos o projeto mais recente, foi um projeto que eu convidei no ano passado. Tudo bem aí, Daniel? Tudo, caiu aqui a internet, que acontece com uma certa frequência. Eu estava contando que a gente mora do lado, um na frente do outro, que essa conversa podia eu estar aí do seu lado se não fosse tal do isolamento, né? Realmente muito próximo. E eu falei que a gente trabalha há muito tempo, enfim, que a gente se conhece, se frequenta, e eu estava comentando do último projeto que nós tivemos, que nós fizemos, o projeto mais recente, eu diria. Não gosto de falar último porque dá uma sensação de que acabou, não vai ter mais,
sou contra isso. Sou contra assim, minha última pintura. Não é a última, você não vai abandonar a carreira. Então, sempre advirto quem fala desse jeito que é uma maneira muito final, né? E não é assim. O ano passado, nós fizemos uma exposição que foi a Bienal de Coimbra, e foi um acontecimento muito interessante, foi maravilhoso. Na minha vida, certamente, creio que na Daniel também foi muito importante. Bom, em primeiro lugar, por causa das pessoas. Eu fui convidado pelo Carlos Antunes, que é o presidente da Bienal, o cara que inventou a Bienal, junto com a Dedé Pedro, junto com mais alguns amigos, mas ele que coordena junto com a Dedé. E são maravilhosos, as pessoas maravilhosas, a equipe maravilhosa. E tinha um mosteiro, que é meio a peça-chave, que era um grande mosteiro, um prédio enorme, que estava abandonado desde que o Exército deixou de ocupá-lo, porque o Exército ocupou até começo dos anos 2000. Ficou lá 15 anos abandonado, e o Carlos inventou de criar a Bienal e fazer uso na segunda edição. E não, pode voltar para a imagem, que eu acho interessante o público saber disso, que esse mosteiro tem esse corredor de entrada enorme, né? Então, o mosteiro é meio a peça-chave, ele é a sede, embora a Bienal se espraie pela cidade, mas esse é o ponto-chave. E aí o interessante é que eu convidei o Daniel para ocupar o corredor, e esse corredor tem 200 metros, é uma coisa muito comprida. E o Daniel olhou e falou assim, não sei, eu acho que eu me sinto mais à vontade em ocupar um dos 4 que vocês estão vendo, portas, né? E aí são portas, enfim, são os antigos claustros, onde ficavam as freiras. Eu falei, pô, Daniel, estou dando a entrada, o espaço que é protagonístico, é um grande desafio, todo mundo vai ver, vai ser uma coisa muito importante. E eu queria que o Daniel contasse o processo todo, como é que foi, desde esse convite que eu fiz, a reação, e como é que você encarou esse negócio. Porque isso é bonito das pessoas saberem, parece. Quando o Agnaldo falou, eu realmente procurei uma outra sala e falou que já estava ocupada, e eu pensei, tá, eu vou me virar com o museu. E fiz um outro projeto que eu comecei a trabalhar mais intensamente nele até do que nesse, para o corredor. Eu tinha o projeto lá, que ao final foi o que eu fiz, que é esse que está na tela. É uma coisa relativamente simples, mas a minha preocupação eu já tinha feito uma instalação aqui no Hospital Matarazzo, que eu peguei um dos quartos do hospital, renovei completamente um lado do quarto e deixei um retângulo sem renovar. E o outro lado, eu espelhei o retângulo, renovei só a área do retângulo. Então, a ideia inicial era fazer nesse corredor desse claustro, que depois foi um quartel, a mesma coisa, só que é um corredor que tem mais de 200 metros quadrados, né? E eu estava aqui no... Não, tem mais de 200 metros de extensão. Sim, bem mais de 200 metros de extensão. E trabalhando à distância, eu não consegui imaginar o trabalho. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com o meu plano B no bolso, falei com o Aguinaldo e tal, e fui andar no corredor e achei que funcionaria. O problema é que isso é uma construção, não sei, século XVIII, não sei quando é, e ela é bruta, essas paredes elas são caiadas, né? E depois elas foram maltratadas pelo exército português também, tem várias camadas de tintas diferentes, tal. E eu achei que talvez o trabalho não ia funcionar aí por conta que é tudo muito rústico, vamos dizer assim. E ao final eu selecionei um trecho central do corredor que eu acho que corresponde a 2 pedaços de, sei lá, de 50 metros, não sei bem acho que é um terço do... Eu selecionei metade, porque tem uma metade inicial que eu usei e uma metade final que eu usei, um quarto final que eu usei. E esse trabalho ficou na parte central do claustro e desse corredor. Um lado eu renovei a parede com os materiais originais, graças à equipe incrível que o Carlos arrumou para a gente, porque eu fui lá,
desenhei a planta do trabalho, depois voltei para a inauguração um mês depois, e estava bem bacana. E, então eu renovei um lado a parede do lado esquerdo e refleti os retângulos não renovados no lado direito. Na metade do trabalho à frente eu inverti essa situação. Quer dizer, é um trabalho para você percorrer. Essa imagem aí é interessante porque essa é uma das paredes desse lugar que são de concreto, sei lá, de cimento, né? É diferente das outras. Então, porque tinha uma instalação elétrica nesse lugar. E essa portinha é a portinha da caixa de força, né? E então eu renovei essa área central e ela ficou com muito mais destaque em relação à parede embaixo. Então, cada retângulo renovado tinha uma situação de pintura um pouco diferente uma da outra, de acordo com a situação da parede também. E é um trabalho para você percorrer, né? Você andava uns 1 minuto e pouco e você ia vendo essas relações. É mais sutil do que o trabalho aqui do Hospital Matarazzo, onde você entrava e via o negócio pronto. Isso era uma coisa um pouco parecida com você entrar num museu, no Uffizi, né, num corredor e olhar as pinturas, né? Se a gente voltar para o começo, para a imagem do corredor, você pode voltar, Rafa? Essa daí. A iluminação, ela está em cima, e foi uma grande sacada do Daniel. Tem uma espécie de uma sanca, né, aqui em cima, quando começa a curva, o arco, né? E a iluminação vai toda correndo lateralmente no momento mesmo em que tem essa inclinação dessa curva, né, do arco. E tem uma diferença que eu acho muito importante, que é o seguinte: a arquitetura, o tipo de fruição que você tem com a arquitetura é uma fruição distraída. Então, você vai passando pelo prédio, você entra dentro de uma sala, você não presta muito atenção, não é? Porque, no geral, a tua atenção está aqui, no nível dos seus olhos, aquilo que você está vendo, e para baixo as coisas, você nunca muito olha para cima. Agora, já a pintura é completamente diferente, é uma coisa que você presta atenção, foca. E eu notei que muita gente que andava por aqui não percebia que tinha obra. Isso era muito legal, né? Quer dizer, porque as pessoas passam e uma e outra percebiam, e essa uma e outra cutucavam a que não tinha percebido e falaram: está acontecendo alguma coisa aqui. E eu vi muita gente indo até lá adiante, depois voltando para prestar atenção na coisa, enfim. Ué, que coisa esquisita. Então, tinha um diálogo entre arquitetura e pintura que era muito sutil, muito discreto. E esse eu acho um dos pontos fortíssimos do trabalho. Porque o trabalho está lá, mas e no momento que nós vivemos, aonde a atenção ela é muito estimulada, enfim, todo mundo quer capturar a sua atenção. Então, os trabalhos são muito carismáticos. É meio quando você passa no Ibirapuera e vê aquela obra do Ai Weiwei do lado de fora, aquele monte de bicicleta empilhado. Não tem como não ver aquilo ali, porque é gigantesco, tá? Uma coisa muito grande. Ou você vê as pinturas, sei lá, do Murakami, que estavam expostas no Tomiotaki, é cor à beça, é motivo à beça. Agora, você lida com uma ideia que vai meio a contrapelo, na contracorrente do que você tem hoje em dia, que é uma ideia de silêncio, uma ideia de discreção contra um mundo que te enche de barulho. Você não encontra um infeliz num restaurante que não coloca uma música ambiente e fique martelando com o objetivo claro de fazer você comer rápido e ir embora daquele lugar. Então, acho que o seu trabalho vai com essa velocidade, nessa direção. Agora, um dos efeitos colaterais é que as pessoas não percebem. Você não tem essa noção também, não? Eu sou um pouco refém do fato de não usar material de arte, né? Então, para botar cor no trabalho é complicado. Eu preciso achar coisas que já tenham a cor intrínseca, né, nelas. E porque as cores dessas impressões de superfície são sempre terrosas. No máximo tem um acidente que entra uma corzinha como aquele vermelho mortinho do Louvre. Eu tenho alguns trabalhos que eu uso capas de livros de arte
E aí rola uma cor, entendeu? Mas esse é o espaço onde eu estou operando, né? E eu gosto dessa sensação de reminiscência, de usar um material que já teve uma vida e tá presente nesse ambiente, né? Quer dizer, eu me acostumei com essa ideia e eu comecei a achar que ela era muito confortável, talvez para os meus desejos bem primitivos, sabe? Então, eu parei no início dos anos 80, né? Quer dizer, eu comecei a pintar no início dos anos 80. Logo na segunda parte da década, eu abandonei as tintas, que já, as cores já eram bem limitadas nessa época, mas eu podia usar vermelho, sobretudo azul, amarelo, e parei de usar tinta. Quer dizer, eu fiquei mais... Quer dizer, os materiais que eu uso são bem próximos às cores da nossa natureza urbana, né? Tem um arquiteto que eu gosto muito chamado Wang Shu, é um chinês, que ele faz arquitetura com esses materiais. A China está em uma transformação muito rápida, né? Então ele usa muito materiais de lugares destruídos, demolidos, para construir novos espaços. É uma coisa mais ou menos parecida com o que eu faço, sabe? Quer dizer, ele constrói espaço. O meu problema eu começo a operar com essas impressões de chão e eu ver o que eu vou fazer, né? Mas a origem dos materiais é semelhante. Eu trabalho com os registros, os restos, os resquícios. Essa é a minha tinta, né? Então, a cor fica meio segundo plano. Infelizmente. Então, você, por exemplo, está por detrás de você está um lindo trabalho da Leda Catunda, que lida com cor magnificamente. Eu acho que tem pessoas que são... Bom, a beleza está nisso, justamente nessa gama, nesse leque, nesse mosaico, essa miríade de possibilidades que tem a produção. Você começou, por exemplo, falando do fundo do trabalho, das costas do trabalho, do outro lado do trabalho, e que eu acho assim, que até é uma contribuição do próprio chão, uma contribuição insuspeitada, que você não imaginava que o chão tivesse alguma coisa a dizer. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma exposição do Flávio Schiró, do magnífico Flávio Schiró, porque que homem extraordinário, que grande artista. E ele estava, uma série de pinturas, todas as pinturas estavam voltadas para a parede, portanto, estava de costa para o público. E veio o magnífico também, Zé Roberto Aguilar, que é uma pessoa adorável. Ele não sabia de quem era a exposição, ele entrou assim na sala, olhou e virou para mim e falou: vem cá, de quem que é essa exposição? Eu falei: é do Schiró. Ele falou: filha da puta de japonês, até de costa o trabalho dele é bom. Então, já você vê que não é qualquer fundo que é bom, agora sim o fundo e o do Schiró entre. Então, essa coisa totalmente incidental, que você não imagina, e que aí vem, não é? Desde que você esteja à escuta, esteja silencioso, esteja prestando atenção. Isso é muito importante. Uma das lives mais... porque agora nós estamos estamos meio que naufragando, assim, dentro de nos afogando em lives, né? Mas nós mesmos agora, nesse momento, estamos contribuindo para isso. Tem lá uma graça nisso, e outro dia eu fiquei ouvindo, e eu recomendo a todos, a live do grande Luiz Pérez Oramas, que passou em algum momento aqui, declamando 2 poesias, cara. Então, é uma outra forma, eu acho muito bonito isso, sabe, é um momento também de introspecção, esse momento, quer dizer, convida a isso. Tem gente que está muito ansioso, e eu admito que esteja, eu mesmo fico, mas tem essa beleza, e acho que seu trabalho sempre bateu na tecla da introspecção, sempre teve essa percepção muito fina sobre detalhes que as pessoas, que nós, no geral, não estamos nem aí, não atentamos. Um trabalho que também nós selecionamos para hoje, e que você mostrou no Espaço França-Brasil, e que eu mostrei esse mesmo trabalho na Bienal de Cuenca, em 2011, a Rafaela podia mostrar agora, e você podia contar o que era esse trabalho. Conta para nós, Daniel, como é que é isso?
Essa é a casa extinta, Casa França Brasil, que agora já, acho que talvez tenha virado até uma igreja, no Rio de Janeiro. É um museu, é um espaço lindo, e eu fui convidado a fazer uma exposição lá em 2010. E em 1990 e poucos, 95, eu estava numa daquelas situações assim de uma certa crise. Eu pensei, eu não conseguia terminar uma tela há um tempo, eu estava fora. Numa viagem de carro, sentado no banco de trás assim do carro, eu pensei, eu vou fazer um trabalho que eu não coloque a mão, que eu faça ele do início ao fim, projete completamente, e eu não preciso colocar a mão nele. Então, e aí eu tentei resumir qual era o meu problema, né, do trabalho. Eu rodava, assim, rondava a minha vida, o conceito do sudário e tal. Então, meu trabalho partiu eu voltei para o Brasil, eu doei lençóis para o Hospital do Câncer lá na Lapa, e quando, por acaso, eu conheci o diretor do Hospital do Câncer, foi muito fácil fazer isso. Eu doei lençóis, não sei, me lembro quantos, 100 lençóis para o hospital, e eles usaram os lençóis até o final da vida dele, das vidas úteis, porque é curta, né? O lençol é lavado todo dia, então eles duram, sei lá, 3 meses. E eles me devolveram os lençóis usados na UTI do Hospital do Câncer, quer dizer, lugar barra pesada. E eu doei lençóis para um motel que fica lá no Catete, eu não lembro agora o nome do motel. E na época a minha assistente era a Daniela Labra, que hoje é curadora, mas naquela época ela era minha secretária. Ela que negociou com o dono do motel, que se chamava Jesus, e ele não entendeu, até hoje ele não tem entendido. Eu doei os lençóis para ele usou os lençóis até o final. Aí, no caso, são lençóis de casal. E ele me devolveu os lençóis, quando os lençóis já estavam bem velhos. Hotel Serrano, no Catete. E daí a ideia era dispor esses 2 painéis, essas 2 superfícies, como 2 telas, uma em frente à outra. Só que eu fiquei com esse trabalho na gaveta, guardado no meu ateliê, durante esses lençóis, durante 15 anos. Eu não mostrei, eu guardei os lençóis e não mostrei. Em 2010, a Van, que era a diretora do Casa França Brasil, me convidou para expor lá, e aí eu tive que terminar o trabalho no sentido que, como é que eu vou dispor esses lençóis, né? De que maneira? Se são lençóis, eu inicialmente pensei em costurar um lençol no outro, fazer uma grande bandeira, mas eu queria que eles tivessem uma certa rigidez, como uma tela de pintura, uma tela, né? Uma tela em branco, no caso. Então eu construí cada lençol foi esticado num bastidor, e nós construímos essa estrutura de madeira. Então, ao final, ficou bem legal, porque esse trabalho integrou com o espaço do França Brasil. Era um caminho, você percorria, você seguisse esse corredor e ficava entre essas 2 superfícies, uma superfície com lençóis de hospital e outra com lençóis de motel. No outro lado da rua do CCBB tinha uma exposição da Marie Comoro, né? Sim. Que é super sofisticada, muitos materiais, e é muito engraçado que chegou um cara lá, eu vi no YouTube, um cara deve ter saído da exposição da Marie Comoro, que era só materiais, uma coisa bem lúdica, né? E entrou na França Brasil, e ele gravou um vídeo e falou assim: isso é uma exposição, cadê a obra? Ele apontou para o extintor de incêndio e falou: eu acho que essa é a obra. E ao mesmo tempo eu vi pessoas que ficavam muito emocionadas nesse espaço, né? Para compor com o que você estava falando antes,
de que às vezes a obra não é, por mais grandiosa em termos de escala, seja, e até pelo conteúdo dramático que ela tem, ela passa desapercebida, mesmo você sabendo que são lençóis de hospital, lençóis de motel. Não é suficiente, porque cadê a intervenção do artista, né? Cadê o registro dele? E isso é exatamente o que eu estava procurando nessa viagem de carro na década de 90, que eu pensei, eu quero fazer um trabalho, e realmente a elaboração foi longa, mas eu não coloquei a mão no trabalho. Ele ficou, digamos, ele ficou armazenado 15 anos, né? Você meio sem saber quando ia mostrar, o que ia mostrar, o que ia fazer com aquilo, né? O que eu acho muito fascinante, e aí eu queria puxar um outro assunto, e pena que a gente não tem imagens sobre isso, mas, em primeiro lugar, só retomando, por exemplo, esse trabalho do Matarazzo, que depois vai dar em Coimbra, que é essa sua ideia de que você sela uma parede, ou seja, você pinta. A primeira providência que você toma quando você compra uma casa, aluga uma casa, vai morar numa casa, é pintá-la. E você faz isso com a expectativa de selar o passado, de alguma maneira represar aquilo que aconteceu antes da casa e que está impregnado na casa. Né? Você não consegue dissipar isso, você não consegue, a rigor, apagar, eclipsar isso com um bocado de tinta, com uma simples camada de tinta. E você vai lá e raspa. Então, você enfrenta o presente e aí, de alguma maneira, você dilacera esse presente, mostra que ele é incapaz de afastar o próprio passado que está lá contido, né? Que está ali represado. E aí o teu trabalho tem outro desenvolvimento, isso ficou muito evidente nesta exposição que você fez no Instituto Tomiotaki, que o Daniel Rubin pediu que a gente comentasse. Eu acho muito oportuna a colocação dele, porque essa exposição foi das melhores coisas que ocorreram, que acontecidas no ano que se passou. Era uma exposição muitíssimo forte, e ela, pela primeira vez, só composta por fotografias que você realizou, sendo que nessas fotografias você juntava dentro da fotografia matéria que você extraía da própria sala, do próprio ambiente, do próprio objeto que você havia fotografado, não é? Portanto, sai daquele ambiente também, da imagem fotográfica plana, seca, e que aponta para uma certa eternidade, com essa ideia de morte, de assassinato, do fluxo do tempo, e você mostra como o tempo está contido dentro dela, dentro de molduras. Elas têm vidro, então tem um afastamento entre a imagem, a massa de objeto e o vidro, propriamente, e isso vira uma vitrine. Que você falasse como é que chegou, como foi o desenvolvimento ao longo de, acho que foi 20 anos que você começou a fazer as primeiras fotografias, se eu não estou enganado. Esses espaços esses chãos que eu imprimo, eles são eventualmente de lugares fechados, abandonados, que tem uma parte, né, que tem um acúmulo de resíduos e tal, né? E eu fiz essas impressões de chãos em muitos lugares. Eu fiz em Connecticut, numa fábrica gigantesca, uma fábrica desativada, chão de madeira, um lugar lindo. Fiz no verão também, que ficava mais bonito ainda no campo. Eu fiz essas impressões numa fábrica de pianos desativada no Bronx, que era um lugar imundo, sabe? Assim, uma coisa que você saía de lá achando que você tinha contraído alguma doença. Isso foi bastante tempo atrás. Quer dizer, todos esses lugares são muito fortes, né? Eu comecei a fotografá-los, né? Inclusive o meu ateliê, meus ateliês eu fotografei, os que eu tive ao longo da vida, os ateliês fora, o ateliê aqui. E essas imagens, em algum momento, as coisas acontecem lentamente para mim, né? Em algum momento eu fiz uma colagem no Tomiotaki, tinha uns trabalhos do início de 2001, 2002, que eu fiz colagens em cima das fotografias. Essa coisa foi desenvolvendo ao longo do tempo,
pode ser um comentário sobre fotografia. Agora, quando você estava descrevendo, eu pensei, tudo pode começar naquele trabalho do Kosuth, da cadeira, da fotografia da cadeira e da definição da cadeira. Quer dizer, eu acho que tem várias formas de entrar nesses trabalhos. E eles também têm essa relação material, a representação tem níveis diferentes, né? Por exemplo, tem uma cozinha, e eu faço essas fotos com bons fotógrafos, amigos meus, quer dizer, são fotos que por si já seriam uma obra. No caso, eu fotografei em Sorocaba, um galpão desativado da Sorocabana, e eu fotografei a cozinha. O Mauro Restife fez as fotos da cozinha. Ele foi comigo, a gente fotografou, e ele usa foto filme, né, analógico, e não usa equipamento de iluminação nenhum, então eram exposições às vezes de 2 minutos, tal. Fotografamos esse espaço da cozinha de um refeitório, eu recolhi todo o azulejo quebrado que tinha nesse chão. E a foto consiste nessa... Eu coloquei os azulejos sobre a foto. Tem um all-over de azulejo meio Jackson Pollock, sabe? Uma outra foto que é foto de um chão, e eu varri o chão, só o chão. Um evento, não sei, aquele chão de madeira, de lugar fechado, ripas de madeira. Eu varri, e a foto, eu colei esse pó que eu varri na foto. Eu tirei do chão. Então, quando você vê a foto, você não vê nada colado, mas se você chegar perto, você vê aquele pó, um é o pó representado e outro é o pó, o fragmento que está no chão. Eu botei 2 fotos, nesse caso, na exposição do Tomi, a mesma foto duplicada, com intervenções distintas. Então, o Paulo Miada falou que era uma questão forense, já não era você perceber qual a diferença entre uma foto e a outra foto. Uma outra imagem que estava na exposição era uma imagem super exposta, uma foto bem desconhecida do meu ateliê no Rio de Janeiro. Como eu tinha muito mosquito lá na época, que agora eu tinha umas canaletas que eu tirei em volta do chão, do piso, a gente tinha muito mosquito. Eu comecei a colar os mosquitos nessa foto. Depois de um tempo, para acelerar o processo, eu adquiri uns mosquitos no Instituto Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Eles me deram umas ampolas cheias de mosquito, e essa foto tem esse monte de mosquitinhos sobre ela. É uma relação, é o espaço com alguém que passou naquele momento, naquele espaço. Quer dizer, é uma exposição com muitas... foi uma exposição que abrangeu 20 anos de trabalho, que eu nunca tinha mostrado tudo junto. Tinham várias intervenções, formas diferentes de operar nessa situação de fotos com objetos. É uma coisa que sempre também é muito interessante de acompanhar você, estar junto, é o seu interesse. Você é muito bem informado, está sempre lendo, sempre vendo filmes, enfim, me dá muitas dicas de coisas a serem lidas e vistas. E eu gostaria de saber, assim, de que modo isso repercute no seu trabalho ou não repercute, é só uma maneira de oxigenar, enfim, você se entretém desse jeito. Quais são os autores que você está... E uma segunda parte, quais são os autores que você gosta, o tipo de literatura ou de produção que mais interessa a você? Bem, assim, uma das coisas da quarentena é você fazer isso, né? Ler e ver filme e tal. Eu não, como eu te falei, não estou conseguindo muito, né? Mas eu tenho uma coisa muito forte para mim, que eu esqueço tudo. Então, eu vou entrando uma coisa, está dando outra, e aqui entrou as coisas mais recentes eu esqueço mais rapidamente. Assim, eu gosto de me informar, mas eu acho que isso hoje em dia, sobretudo nessa situação que a gente está no Brasil, nos Estados Unidos, você pode ficar viciado num tipo de informação completamente desnecessária, sabe? Eu levo umas broncas aqui que está ouvindo rádio o tempo todo, às vezes com esse negocinho aqui, sabe? Você fica andando com isso no ouvido? Vou botar aqui.
E fico, mas eu escuto muito, eu estou escutando muito livros, né? Livros, audiobooks. Mas, na verdade, eu tenho 5, 6 livros no lado da cama e vou lendo tudo misturado. Uma época eu li muito, quando eu morei fora, em Nova York, eu li muito os russos, né? O Dostoiévski, Tolstói. É sensacional. Mas eu estou num mar de informação, eu acho que muita gente, a gente troca muito esse tipo de informação. Você me falou de um livro, eu já comprei esse livro. Eu terminei de ouvir um livro que o Charles Watson indicou, chamado Labirinto de Gelo, que é totalmente a história de uma expedição no Ártico. Quer dizer, eu sou bem variado em relação a isso. É uma coisa que eu não sei o quanto que isso entra no trabalho e repercute. Não existe uma causa e efeito, né? Existem muitos trabalhos meus têm citações, sim, de coisas, de eventos, de obras de arte, que às vezes, por eu não falar, elas às vezes não são perceptíveis e quem os vê ou quem os tem não sabe, sabe? Mas também não é uma questão, eu acho que a gente está num mar de coisas, né? E esses trabalhos são quase como se fosse um momento, um lapso de um negócio incomensurável, que é a nossa vida e as percepções e as organizações que a gente vai fazendo e vai perdendo, né? Você tem muitos trabalhos de muitos colegas. Eu sei, por exemplo, que você não apenas acompanha certas obras que são importantes, sei lá, um Sigmar Polke, por exemplo, é um artista importante para você, o Rudolf Stingel é outro artista que te interessa, mas, sim, tem alguns colegas seus que você tem trabalho, tem porque troca, tem porque compra, enfim, é sistemático, é uma relação de respeito, de amor mesmo por esses trabalhos. Quais são as pessoas que você mais acompanha, de dentro e de fora? Que eu acompanho, artista. Bom, os meus favoritos morreu, assim, um pouco, né? O Sim. Kippenberger morreu. Não sei, é uma questão assim, não tem um number one, assim, como você falou, o Sting, eu acho um artista sensacional. Albert Hurler, né, é um artista que eu gosto muito. Eu agora perdi uma exposição do Gerhard Richter, ia para Nova York para ver a exposição e fechar o museu e eu não pude ir. Tinha uma exposição do Donald Judd também lá, muito importante. Era um momento bom para ver as exposições de Nova York. Mas não tenho aqui eu acompanho obras dos meus amigos, das pessoas que eu não conheço. Tem alguns artistas jovens que eu acho interessante, mas não tem realmente um ícone assim. Durante muito tempo, a obra do Sigmund Freud foi um problema para mim, que eu gostava muito, sabe? E eu acho que quando você gosta muito de alguém, você tem que entender por que você gosta daquilo e como é que você responde àquilo, entendeu? Pode, eu acho que influência é fundamental, ninguém pode evitar isso. Não existe uma vida sem influências, né? Sobretudo no mundo criativo, você vai produzir uma coisa, ele tem um DNA anterior, né? E quando eu dava aula, assim, algumas pessoas manifestavam medo da influência, sabe? Eu falo, não, ao contrário, a influência é muito legal, porque é uma forma de você achar a sua independência dessa influência, como você vai responder a isso. Já é um bom exercício para iniciar as coisas, né? E o palco foi uma coisa muito importante, o Sigmund Palco, para mim. Bom, tem muitos casos mais antigos. Agora estava vendo um livro do David Hockney, um cara sensacional, sabe? Um pintor, tá bem velhinho e tal, mas quando eu era jovem, eu ganhei um livro do David Hockney e eu resolvi pintar por conta disso. Eu fui fazer aula no Parque Lage porque eu gostava do David Hockney. E até hoje o cara, ele se reinventa, ele agora está bem velho, mas até pouco tempo atrás ele experimentava coisas que... Eu vi uma exposição de pinturas de iPad, você viu a exposição?
Eu não vi de iPad, mas você sabe que eu testemunhei uma coisa muito interessante. Em 89, vai vendo, na Bienal. Aliás, acho que é uma Bienal que você participou. Na Bienal de 89. E o Hockney participou, não sei se você lembra disso, com pintura de fax. O fax. Ele mandou, aliás, a Bienal, inclusive, a direção da Bienal, enfim, sei lá quem, pegou os fax todos e moldurou, e colocou um preparado para ver se preservava, porque o fax naquela altura durava 15 minutos, né? Ele virava uma porcaria, igual esses papéis de comprovante, essas coisas poluentes que a gente recebe em cada compra que a gente faz. E depois, em seguida, ele fez, ou antes disso, na verdade, talvez, antes disso, ele fez aquela série de Polaroids, que era exuberante, né? Impressionante a versatilidade do cara. E nos anos 2000 ele fez aqueles estudos sobre como é que os pintores do Renascimento, pós-Renascimento, mais o pessoal do século XVII, tá? Escola flamenca, como é que eles usavam aquelas câmaras obscuras para fazer as pinturas hiperrealistas, diria. Tá? Cara realmente impressionante. E, curiosamente, meio posto de lado, meio tido como um cara mais comercial, enfim, ninguém nunca mais falou muito da pintura dele. Né? E maravilhoso. Não sei se... O combinado era que nós falássemos de 45 minutos a 1 hora. Nesse preciso momento, estou faltando 59 minutos e 24 segundos. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, porque eu vou continuar falando com o Daniel, porque ele mora aqui do lado, enfim, isso não tem problema. A gente vai para a janela, né? Vai para a janela, fica gritando. A gente bate panela às 8 e antes disso, depois disso, a gente conversa. Aliás, tem que estar devagar, as panelas nos últimos dias não estão rolando aqui. Deu bom. Também Aliás, foi você que falou que... Não, nosso amigo Fábio Cardoso, que disse que ia investir em ação de fábrica de panela, porque isso vai ficar cada vez mais. Está aí um produto que está subindo, né? Tem demanda, porque as panelas estão se acabando. O Ângelo está aparecendo, você está vendo ali? Não, cadê? Está pedindo para você falar dos dioramas. Daniel, fale. Dioramas, eu fiz foi nesse milênio, uma exposição lá na Maré, Travessias, organizada pela Luísa Mello. Ela era a curadora, e ela me convidou a fazer uma exposição lá no Galpão da Maré, que é um esforço, é uma luta de resistência num lugar tão ferrado, com tanta gente legal. Eu fiz um trabalho, era uma coletiva, tinham outros artistas, e o meu trabalho ficou na entrada do galpão, era uma parede. Isso tem no meu site, danielsenis.com. Era uma parede que tinha 5 buracos. Em cada buraco, você via um museu de algum lugar do mundo. Então, o primeiro buraco eu acho que era o museu francês, não era o Louvre, aquele museu dos impressionistas, o Quai d'Orsay. O Museu d'Orsay. Depois era o National Gallery, depois o MoMA, depois o MAN do Rio. E no MAN do Rio eu fiz uma exposição hipotética com que não existiu, com os meus amigos de geração. E a última buraco, o quinto buraco, você olhava, era a sala que você estava entrando, com a exposição que você ia ver. Esse foi um lance legal, porque a gente, para construir isso, a gente teve que fazer fizemos umas maquetes anamórficas, né, por conta da profundidade. Foi uma operação de guerra, o ateliê ficou 3 meses fazendo isso. Foi bem legal fazer esse trabalho. E é um desses trabalhos quase site-specific, porque depois as maquetes, eu achando que seria legal deixar esse trabalho lá, não durou 2, 3 meses por conta da degradação do espaço, começou a entrar barato das maquetes, água e tal. Mas é um trabalho, os buracos ficavam na altura
os olhos de crianças, mais ou menos 10 anos de idade, né? Um adulto tinha que se abaixar para ver a coisa. Que é uma coisa que fala sobretudo da ida ao museu, dos lugares que você... Que eu passei, eu não sei, a maioria das pessoas da minha geração, eu só consegui pegar um avião e ver um museu quando já era grande, quando eu podia pagar a passagem. Então era um desejo que eu tinha, uma sensação de que existia uma coisa lá que eu não chegava, eu vivia pensando naquilo, né? Então, a primeira vez que eu fui em museus, eu tinha 25, 26 anos de idade, que eu consegui juntar grana e ver essas coisas. E eu achei legal botar esses espaços, e é muito bem feito, você tinha uma visão, não era uma coisa... era uma coisa muito bem realizada. Então, você estava vendo uma sala no MoMA, sabe, com Rothko, com Jackson Pollock e com uma escultura que eu não me lembro agora de quem. A gente fez todas essas peças pequenininhas. Foi bem legal. Ângelo. Eu queria comentar, eu acho que para fechar, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento privilegiado, para o bem e para o mal, e pensando no lado positivo disso, que é o lado introspectivo, que é o lado da gente ganhar um espaço, enfim, para atividades comezinhas, mas que são tão importantes. E também para, por exemplo, poder fruir e descer a níveis de maiores profundidades. Eu vou fazer um comentário, uma lembrança que eu achei deliciosa quando soube. Em 1948, o Guimarães Rosa, ele era embaixador em Bogotá, na Colômbia, e teve o famoso Bogotaço. Foi o assassinato de um líder político, e aquilo virou uma guerra civil, foi uma desgraça. Enfim, o homem estava lá, servindo na embaixada. E perguntaram para o Guimarães Rosa: e aí, embaixador, como é que você recebeu, como é que você enfrentou, o que você fez durante o Bogotá? Porque não podia sair de casa, igual a gente aqui, né? Por um período muito dilatado. Ele falou: eu reli o Proust. Eu reli o Em Busca do Tempo Perdido. Eu acho que o Luiz Pérez Orama vai gostar de saber dessa história, se é que ele já não sabia. É um ensinamento, assim. É um momento que a gente tem, que não tem muito saída, é talvez o momento de ir aos clássicos, de ir às fontes, de tentar compreender por que essas obras, feitas agora ou feitas muito antigamente, se mantêm, porque elas dizem coisas para nós que são muito fortes. Então, é muito importante esse nosso encontro, a gente poder falar sobre o seu trabalho, Daniel, porque faz 40 anos que eu acompanho o seu trabalho, e é muito impressionante acompanhar, assistir e ter esse privilégio de viver no seu tempo e ver as vicissitudes pelas quais você passa, os percalços e quais são as suas questões. Então, eu queria agradecer a todos que estão agora assistindo, e a Galeria Nara Husler e ao meu amigo Daniel Senise. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Nara, Galeria Nara, Rafaela. E boa tarde. Eu vou ter que ver alguns slides agora. Com a minha analista. Então, até logo a todos. Tchau.